filtro que tu enxerga a vida muda. E isso vai afetar o desempenho dele. Olha o tamanho da encrenca que o empreendedor ele se encontra se ele está assim. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Rafael Galassini. E eu sou Marcelo Germano. Maravilha! Hoje a gente está com um convidado especial, que não é só especial pelo conhecimento, mas também porque é amigo aqui de todo mundo, aqui dessa mesa, que é o Dr. Rafael Galassini, que ele é médico, pós-graduado em nutrologia, fellow em anti-aging nos Estados Unidos e atuando com a longevidade. Então, assim, vai ser um tema incrível pra gente abordar hoje. Porque, cara, nosso movimento aqui no EAG é empresa sem caos. Yes. Quando a gente tem empresários que estão numa empresa caótica, eles passam por tudo isso que a gente vai falar aqui agora de problemas. E o nosso objetivo nesse episódio é ajudar a resolver esses problemas que esse empresário, com certeza que está nessa empresa caótica, ele vive. Só que antes da gente começar, eu vou passar aqui a palavra pro Marcelo do porquê que ele convidou o Rafael Galassini para estar aqui hoje. Show de bola. Então, é o seguinte, a gente no dia a dia, a gente tem uma vida muito sobrecarregada muitas vezes, né? Com muitos afazeres para fazer, e isso pode levar a gente a uma condição estressante que, se ela permanecer por muito tempo, ela pode virar uma situação que a gente chama de burnout, ou traduzindo a palavra burnout, fadiga, né? E o que acontece? Muitos empresários, né, eles se denominam workaholic, então trabalham muitas horas, e trabalhar muitas horas muitas vezes não cuida da saúde de maneira adequada. Isso. E quando vai ver, ele entra num negócio que a gente chama estafa, ou fadiga, ou burnout, como, né, as pessoas gostam de falar em inglês. E eu trouxe o Rafael para a gente falar um pouquinho de burnout, de performance, de saúde mental, enfim, de todos esses temas. Mas como eu conheci o Rafael Galassini, né? Eu conheço essa história, tu vai contar do história jeito vou contar mais ou menos. Eu tava esperando por ela, na verdade. Vou contar essa Rafa, história depois aqui. eu conto como ele me contou. Tá? Que tem a versão, a dele e a que realmente aconteceu, né? Então, eu num momento da minha vida que não era o melhor momento da minha vida, enfim, um belo de um dia, né, eu tinha recém me separado e fui aqui em Florianópolis, lá no Jurerê Internacional, tem um lugar que chama Café de la Musique, e um amigo meu me convidou para ir no Café de la Musique. Eu falei, beleza, eu vou, né? Não era muito a minha vibe aquilo ali, mas, pô, eu tava sem fazer nada, fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu entro lá, tô entrando assim, aí vem o Galassini, né? Eu não conhecia ele até então. Ele falou, pô, eu mando mensagem para você, você não me responde, queria fazer uma mentoria com você. E aí, né, normalmente quando isso acontece, eu paro, dou uma atenção, começo a conversar, e eu tô conversando com ele. A essa altura ele já tinha tomado algumas taças, né? Tanto ele Ambos quanto solteiros, eu. em Jurerê, meu amigo. O que ele quer? E aí, ele pega e olha pra mim e ele fala assim, ó, essa tua piscada aí é uma deficiência, acho que foi de fósforo, já nem me lembro mais. Uma deficiência de fósforo. Aí ele olhou e falou assim, provavelmente o teu sono tá desse jeito, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo e aquilo outro. E eu olhei e falei, ô louco, né? Se ele tendo tomado essas taças aí, ele consegue fazer um diagnóstico clínico só pela minha piscada, imagina quando ele tivesse sem ter tomado nada, né? E for fazer um diagnóstico mais apurado, com exames e tudo mais. Imagina ele falando sério. Imagina. Italiano, né? Aí eu peguei e falei, vamos marcar uma consulta. Isso era um sábado, já marcamos uma consulta para terça-feira, e na terça-feira fui numa consulta com ele. Ele fez um exame comigo, que é o Olig Scan, né? Entre todo o diagnóstico clínico, ele fez esse exame. E, inclusive, eu tenho uma coisa para falar desse exame, né? Ele é um exame que você faz na palma da mão, é um flash de laser que faz na palma da mão, e ele vai identificar todas as suas deficiências de minerais, né? Que massa! E vitaminas, minerais e vitaminas. E metais pesados. Né? E contaminação por metais pesados. E aí, eu gosto de dizer que foi os R$500 mais rápido da minha vida, né? Porque o teste, ele dura
3 segundos e ele custa R$500. Eu vi R$500 fugindo, assim, mas a questão não é nem isso, né? 3 segundos o teste, né? Porque às vezes a gente não dá valor porque é tão rápido que não dá valor. Mas pensa, você fazer um teste em 3 segundos que vai dar uma clareza para você de como que estão as vitaminas do teu corpo, os seus minerais, se você tem contaminação de metais tóxicos ou não. E aí quando saiu, ele olhou e falou, nossa, tá cheio de deficiências aqui, E né? assim, vamos abrir um parênteses, foi R$500 em 2018, 2019, por aí, né? Então, mas eu preciso me defender. 30 segundos. 30 segundos? Não é 3, é 30, Pra mim Marcelo. pareceu 5. Ô, Rafa, deixa eu te ajudar. Foi 30 segundos pra fazer o exame, mas pra você aplicar o conhecimento foram 30 anos? Rapaz, vamos... Onde é que refletiu isso no final da corda? O EAG bateu a meta no passado. Moleque! Ó. E aí, né, quando eu fiz o exame, que saiu o exame, o Rafael pegou e falou assim, ele olhou o exame, enfim, o trabalho dele é muito voltado para performance, né, para performance do ser humano, porque o ser humano que performa fisicamente, na saúde, energeticamente, Sim. ele acaba tendo mais performance no dia a dia para tocar a empresa. Isso. A gente trabalha muito a questão das energias, né, e uma das energias é a energia física. A gente Sim. tem que ter energia física para poder aguentar o tranco, né? Isso. E aí ele pegou e quando ele olhou os meus exames, ele falou assim, cara, com esses resultados aqui de saúde, eu não sei como você está performando no seu negócio, né? Eu não sei como você está performando no seu negócio, né? Aí eu falei, pois é, né? É sobre isso que a gente vai conversar, porque vai na base da força bruta, e nem sempre esse é o melhor caminho. E aí a gente fez lá um tratamento, suplementação, esse tipo de coisa. Voltei a dormir bem, né? O humor mudou. Eu não dava risada, né, Rafa? Não ria. É verdade. Eu não ria, você lembra? Ele não eu ria. não ria. Voltei a rir, né? E às vezes se você não ri muito, você está muito rancida, pode ser uma deficiência de algum... Enfim, né? A gente tem Deficiência no metabolismo. minerais... porque a gente tem minerais que são reguladores do humor, por exemplo. Se você tá, Sim. que era o meu caso, eu tinha deficiência em alguns minerais reguladores do humor, como o lítio, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente fez um tratamento e voltei para o meu estado de performance. E a gente resolveu trazer ele aqui porque, enfim, a gente sabe que a vida do dono de empresa, ele é puxado, todo ano tem crise, uma hora tem pandemia, outra hora tem guerra, outra hora tem eleição, outra hora tem Copa do Mundo, depois tem carnaval, e enfim, né, a gente tem um monte de coisa que vai elevando os níveis de estresse. Sim. O dono da empresa não percebe isso daí e isso vai afetar o desempenho dele, ele nem imagina como ele pode afetar, principalmente quando a gente vai falar hoje que se fala tanto em saúde mental, o dono da empresa tem que ficar ligado nisso. Então, eu trouxe o Rafa aqui. Rafa, se apresenta aí. A Aline falou sobre você. Explica para eles que é fellow, né? Porque ela falou fellow... Fellow, na verdade, é um termo nos Estados Unidos que é utilizado... Fellow é camarada, se eu fosse traduzir ou não? Acompanhamento. Acompanhamento. A gente faz um acompanhamento eterno, né, das atualizações que saem aí no mundo sobre saúde. Né? Então, o que aponta lá, a gente recebe antes do que muita gente, né? E a gente começa a estudar, destrinchar isso e aplicar, né, no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em saúde, né, eu tenho o prazer de poder ter aí os melhores professores, na minha opinião, do mundo e poder atualizar a turma com isso, né, que eu acho que é muito importante. Porque nada pior chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro, olhar para o teto, começar a pensar sobre o próximo dia ou o dia que passou. No estado de ansiedade, não dorme. Extremamente. Aí dá 1 da manhã, tu não fecha o olho, dá 2, aí já sabe que tem que acordar às 5, 6 para produzir. Acorda extremamente irritado. Almoça, já dá aquele sono assim, ó, que tu não consegue mais nem raciocinar. E aí chega às 3, 4 horas da tarde, tu pensa assim, ó, meu Deus. Preciso tomar um monte de decisão. Não consigo nem pensar direito. Não consigo nem raciocinar. Isso tem um motivo, uma causa, né? Que é o estresse crônico. E o estresse crônico, ele abre vários caminhos, né? Então, a gente hoje vai conversar bastante sobre isso, para quem está aí do outro lado poder entender que existe uma causa metabólica, né? E o jogo é certo. Antes da suplementação é um jogo, durante é outro jogo. Então, assim, o Marcelo tá aí, né? Quando ele nem lembrava essa da questão que tu não dava risada, e é verdade. E tá aí hoje, tá magrão, bonitão, né?
Se Deus quiser, vai bater a meta esse Obrigado, ano também. bonitão. Gostei dessa parte, é bonita. Acompanho, assim, a gente é brother mesmo, né? Então, acompanho ele o tempo inteiro, né? Eu sei como é que ele tá, os altos e baixos. Tá voando alto, né? Sem sombra de dúvida. E é isso. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre... Parece que não, mas... Papo sobre saúde. Sobre Exato, saúde. Sobre saúde. A saúde normal que eu falo. A gente tá deixando de ter saúde. Sabe uma coisa interessante, né? Eu tenho como um dos meus mentores o Joel J, né? E quando eu falo eu tenho como um dos meus mentores o Joel J tem um grupo que ele mentora e eu tô nesse grupo. A gente normalmente desembolsa um valor alto anualmente para participar desses grupos. E o Joel J, ele tem lá os 3 pilares dele e ele tem uma frase dele que quando ele fala ou quando alguém fala, todo mundo conhece. Sim. Que ele fala saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Né? Sim. Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. E muitos empresários invertem a ordem, põe o trabalho em primeiro lugar, né? E aí a saúde e a família ficam em segundo plano, né? Então, qual que é a importância, né, da saúde no contexto da performance empresarial? Queria trazer um pouquinho disso daí. E vamos falar desse estresse crônico. Por que a pessoa chega no estresse crônico? Ou o que a pessoa pode fazer para evitar o estresse crônico? Ou se o cara não conseguiu evitar o estresse crônico, está em estresse crônico, como que ele sai do estresse? Vamos lá. Primeiro, essa questão do JJ aí, eu posso, cara, afirmar que os meus 3 principais valores são saúde, família e trabalho. E esse exercício quem me ensinou a fazer foi tu, lá atrás. Né? Então, hoje, eu não posso cuidar da minha família se minha saúde não estiver bem. Boa, perdão. Né? Não consigo performar no meu trabalho se eu não cuidar da minha família e ter uma saúde boa. Né? E a gente saiu lá quando a gente estava na pandemia, sentei com o Marcelo Germano lá em Jurerê, pô, velho, acho que eu vou vender meu carro e tal, para pagar as contas, recém-separado, imagina, né? Festa, balada e tudo. E aí eles, vem cá, senta aqui, vamos conversar, jovem. Né? E aí ele fez esse exercício, né, para me trazer clareza, então obrigado até hoje. Opa, né? tamo junto. Estamos juntos, eu tô aqui também, graças a você, obrigado. Então, ter entrado na vida o Marcelo ter permitido entrar na tua vida no ERG, para mim foi fantástico. Né? O Rogerinho ali, a gente se conhece há um bom tempão, fantástico, maravilhoso. E saúde, família e trabalho. Né? E uma das coisas que eu percebi, uma das chaves que me viraram é que se eu não sigo essa ordem, eu não estou bem comigo mesmo. Alguma coisa dentro de mim está tirando energia. E eu sempre fui o cara do, peraí, onde é que está o problema? Onde é que está a base do problema? Porque as pessoas, elas querem apagar um incêndio ou construir uma casa pela chaminé. Sendo que toda casa precisa de um sedimento, de uma base. E eu sempre fui isso, né? Inclusive na faculdade, uma vez a gente falando sobre cardiologia, doenças, coronária. Olha só como é que eu fui buscando, né? Aí, doutor, a gente só está falando sobre doenças, a gente não vai falar como tratar a doença, a gente não vai prevenir a causa da doença. Ele falou assim, ó, Galassini, presta atenção na aula, isso é coisa de curandeiro. Olha só. E eu lá na faculdade, sem intenção alguma de estar nessa área que eu estou hoje, eu perguntei isso para ele. Então, eu sempre fui qual é a base do problema? Te conheci, qual é a base do problema? Então, quando eu vejo que eu não estou vivenciando saúde, família e trabalho, cara, alguma coisa está errada. Tá errado. Então, volta para a base do problema. Quais são os teus valores? Tá vendo os teus valores? Eu acho que essa seria a primeira coisa para a gente focar em por que eu não estou performando. Até porque, o Gala, eu acho que todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, né? Cara, enquanto tiver saúde, o resto a gente corre atrás. Sim. Né? Todo mundo fala isso. O grande problema é, uma coisa é falar, se eu tiver saúde e o resto eu corro atrás, Sim. O que você faz para manter a saúde? Isso. Né? O que a gente faz para manter a saúde? Ou, se por algum motivo eu deixei de cuidar disso e agora virou um assunto, tô no estresse crônico, esse tipo de coisa, como que eu faço para recuperar, né, o equilíbrio e a saúde? Assim, ó, enquanto tá organizado, tá tudo bem, né? Mas quando você começou a mudar teu sono, tá mais irritado, já não quer mais nem namorar direito, né? Com a patroa, com o patrão, com a patroa, né? Não tá legal. Então, sinal vermelho, não é nem amarelo, né? Porque o corpo ele dá sinais. Então, a primeira coisa é identificar que a mesma coisa hoje não tá igual a alguns anos atrás. Identificou, puxa o freio de mão e busca ajuda. Legal. Puxa o freio de mão e busca ajuda.
Afinal, para tirar a empresa do caos, e se a empresa é um reflexo do dono, o dono não pode estar num caos. De forma alguma. De forma O caos alguma. interno do dono vai causar o caos externo na empresa e interno na empresa. Exatamente, E o que causa, geralmente, esse estresse crônico? Quais são as coisas que acontecem no dia a dia ou as coisas que o empresário deixa de fazer ou faz que causa esse estresse crônico? Ô, Rafa, aproveita para tirar uma dúvida. Sim. Pode ser de outras pessoas que estão ouvindo, né? Quando eu penso em crônico, eu penso uma coisa que tem mais jeito. Não, crônico é muito tempo. Crônico é muito tempo. Por exemplo, eu peguei um resfriado, 3 dias, agudo. Depressão, crônico, anos, meses, anos. Tá, então, Mas tem jeito. Tem jeito, tá? Tanto agudo quanto crônico. Sim. Por exemplo, o estresse, eu preciso muito responder essa tua pergunta, que ela é fantástica. Mas vamos lá, banho gelado. Altíssimo estresse em curtíssimo espaço de tempo. Fantástico para a saúde. Tomei hoje, inclusive. Agora, estresse crônico, respondendo a tua pergunta. Time desmotivado. Estou falando de empreendedor aqui. Né? Meta não está sendo alcançada. O cara começa a se preocupar, pô, não estou sendo um bom líder, estou sendo chefe, não estou sendo líder. Muita pressão Pressão externa, interna. Em casa, Nossa, dói aqui. a coisa começou a desandar porque tu está trazendo problema para dentro de casa. Né? Acorda triste para ir para a empresa. Não tem energia para refletir, para pensar. Né? Aqui queima 30% da nossa energia. O cérebro. E se você está bebendo, está comendo, está fumando para relaxar no final do dia por causa do estresse todo, se o teu cérebro está inflamado, ele é um órgão, e ele é um órgão que lê, então ele vai ler as coisas de forma errada. Então, olha o tamanho da encrenca que o empreendedor ele se encontra se ele está assim. Tu sabes o resultado financeiro que dá quando tu está bem. Tu passou por isso. Ô Rafa, só para a gente trazer essa tona, né? Algumas pessoas têm conhecimento disso, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Então, a gente tem um dos pontos que é a inflamação, queria falar um pouquinho sobre inflamação. Sim. Né? E a gente tem o ponto da glândula suprarrenal, né? Sim. Que quando a pessoa ela entra num estado de estresse, o nosso corpo, para responder ao estresse, ele produz cortisol. E o cortisol ele é bom, ele é um dos hormônios reguladores de todos os outros. Eu queria que você explicasse direito. Sim. Só que o que acontece é muito tempo com uma produção de cortisol alto por conta de uma questão de estresse, né? Crônica, muito estresse por muito tempo. Chega uma hora que a suprarrenal não dá conta de produzir a quantidade de cortisol que precisa. E aí começa a ter os outros problemas, os problemas como fadiga, estafa, esse tipo de coisa. Sim. Explica isso de um jeito simples, para que quem está ouvindo a gente, o leigo que olha e fala assim, opa, eu preciso trazer performance para minha saúde, para poder performar no campo empresarial de uma maneira simples, porque eu acho que o meu conhecimento ele já é um pouquinho mais avançado do que o leigo e talvez né, a gente tem que trazer esse conhecimento um pouquinho mais mastigado pro leigo. Vamos lá. Quando a gente acorda bem de manhã, tá? Descansado, a gente tem energia, provavelmente nós temos níveis adequados de cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse. Tá? Ele é maldito porque ele é o hormônio do estresse, mas ele é bendito porque ele é o nosso hormônio que nos dá energia. Boa. Se a gente não tiver o cortisol, a gente não responde às situações de forma adequada como deveria. Tá? Aí já vamos entrar em burnout. Então, vamos lá. Nós temos algumas situações. Tu está muito estressado, mas está se alimentando bem, está indo, a tua glândula adrenal ainda ela consegue fazer a conversão de vitaminas e minerais, em cortisol. Tá? O colesterol vai virar pregnenolona, que vira progesterona, que vai para cortisol ou para testosterona, enfim. Mas a glândulazinha que fica em cima do rim, né, chamada de supraadrenal, né, ou a suprarrenal, né, o adrenal, ela é dividida em 3 camadas, mas ela produz o cortisol e ela também produz a adrenalina. Certo? Então, vamos lá. Se você está por muito estresse, por muito tempo, a gente poderia comparar ao motor de um carro que está com giro alto o tempo todo. Boa. Ele aguenta por um tempo, não aguenta? Aguenta. E depois o que acontece? Ele quebra. Muito bem. Engata primeiro e fica acelerando. Não dá velocidade e faz barulho pra caramba. Isso. E uma das minhas funções é te tirar da primeira marcha a 6.000 giros e te colocar a 200 por hora
a 2.500 giros na 8ª marcha. Passeando. Então, se você está cortando o giro o tempo inteiro, teu giro está alto o tempo inteiro, tu vai aguentar um tempo. Só que chega uma hora que tu não aguenta mais. E aí é onde provavelmente a tua glândula adrenal ela já não vai mais produzir a quantidade de cortisol adequado, porque ela também te dá energia, o cortisol, e você começa a acordar devastado, cansado. E o teu corpo, para aguentar o tranco, ele precisa produzir adrenalina. E aí, esse é um hormônio, um neurotransmissor que ele consome tecido. Então você vê, por exemplo, pessoas... Como é que eu posso explicar? Uma pessoa magra, extremamente agitada e ansiosa. A adrenalina dessa pessoa está no talo. Um fumante crônico, magro, bem magrinho, com a pelezinha já fininha. Né? Isso é um caso de uma pessoa adrenada. Então ali só está rolando excessos. Claro, existem doenças que são hipersecreções, mas a pessoa está ali adrenada. Com alteração já no cortisol. Posso te interromper um segundo? Só para... a gente tem a adrenalina, né, como uma coisa da emoção, assim, da aventura. Então, por exemplo, cara, a gente vai saltar de paraquedas, a gente fala, saltei de paraquedas, a adrenalina. Sim. Né? Fui numa montanha-russa. Na hora que você desce na montanha-russa, a adrenalina, né, ele é um hormônio que vai causar essas sensações. A adrenalina causa aquela sensação. Sim. E aí a gente, às vezes, o empresário, ele tá na adrenalina constante. Todo. É como se você estivesse numa montanha-russa o tempo todo, ou como se você estivesse saltando de paraquedas o tempo todo, como se você estivesse levando uma vida radical o tempo todo. Encrenca. Não é essa descarga aí que passa. Não, não é. A descarga, a adrenalina está justamente para luta ou fuga. Hoje a gente vive no mundo moderno, mas a gente morava em caverna. A gente caçava para se alimentar. Tinha comida, a gente comia. Não tinha comida, a gente não comia. Né? Então, vamos lá. Estavas ali passando num arbusto, de repente o arbusto mexe assim. O que acontece? Tua pupila dilata, tu começa a respirar mais fundo, pronto para lutar ou para fugir. Nosso corpo foi feito assim. Né? Só que hoje tu leva uma fechada no trânsito, o cara mostra o dedo do meio, né? É questão de caixa, não sei o que, de você não tem dinheiro para pagar conta, dinheiro para pagar conta, teu time está desmotivado, tu não sabe como motivar time. Estresse. Essa é a adrenalina, é a mesma da montanha-russa, Rafa? Sim. Só que ela fica o tempo todo. O tempo todo. Né? Claro, a secreção de adrenalina no estresse desse é uma coisa. Uma fechadinha no trânsito é outra. Né? Agora, e o tempo também. Então, como o Marcelo trouxe brilhantemente, o tempo inteiro na adrenalina encrenca. Porque ele é também um neurotransmissor, um hormônio que consome tecido. Isso não é nada interessante pra gente. Né? Típico do cara que ele chega a suar no ar-condicionado. Esse tá encrencado. E muitos que vão estar assistindo a gente, eles estão exatamente agora no ar-condicionado assistindo isso, suando. Esse para mim talvez é um dos piores estereótipos de futura doença. De falta de saúde, de ausência de saúde. Muito bem dito. Esse é o crônico. Esse é um crônico, exatamente. Por exemplo, vamos botar um marco, uma data. Dia 1º de janeiro começasse algum tipo de estresse. Só que tu conseguiu resolver dia 2, 3 de janeiro e não te estressou mais. Agudo, curto tempo. Agora dia 1º começasse voltou a trabalhar, pô, não tá girando caixa, não tá conseguindo pagar, os credores estão vindo para cima e hoje estamos já em novembro e tu segue com estresse crônico, tempo de duração. Né? Como eu te falei, tu estás num arbusto, estávamos num arbusto, passando ali, chacoalhou aquilo, são segundos de estresse. Acabou aquilo, segue a tua jornada. Vocês já pararam para ver como é que o animal caça? Eu adoro Discovery. Adoro isso, adoro. O tigre vem com a patinha assim, né? Isso. Baixa, isso. Fica quietinho. Lá, chegou a hora do ataque. Ou pegou ou não. Pegou, ele já vai na jugular do bicho e não gasta mais energia para asfixiar o animal. O bicho faleceu, soltou, ele levanta e vai embora. Ele tá com a adrenalina ainda na mesma quantidade que ele estava? Não, agora ele vai pegar, vai se deliciar, vai comer. Eles são caçadores, nós somos caçadores. Então, nós estamos com a adrenalina, vamos dizer assim, nós estamos querendo caçar o animal o tempo inteiro. Depois que tiver tempo, procura. Tem alguns Instagrams, videozinho que mostra. O animal pegou, abateu a presa relaxou, ele levanta e vai embora. Calmo e tranquilo. Como é que a gente vai ficar calmo e tranquilo hoje nessa rotina nossa?
E é justamente essa pergunta que eu ia fazer. Dentro desse cenário, que muitas vezes o comandante ele tá ali, ele tá com a equipe, Sim. gerando muito estresse, a equipe não faz o que tem que ser feito. Sim. Quando ele sai da empresa, a empresa vira um caos. Aí Sim. quando ele volta, ela tá mais caótica ainda. Sim. Ele tá nesse fluxo. Como controlar a adrenalina no meio disso tudo? Não controla, é desespero. Hoje eu sei como fazer, porque o Marcelo ensinou. Qual é o teu pior cenário? Arranja uma solução para isso. Aí eu tenho clareza disso hoje. Então eu consigo ver qual é o pior cenário, o melhor cenário, e monto plano de ação, meta, plano de ação e execução. Você aprender contigo. Então, assim, hoje eu tenho clareza e hoje eu sei como fazer isso. Antes eu não tinha clareza. Antes eu dava chute para tudo quanto é lado. Vou gastar uma fortuna em marketing, vou gastar uma fortuna nisso, ou contratar o melhor gestor para aquilo, sendo que eu não estava nem girando caixa. E aí a sensação de estar perdido, na minha opinião, era o que mais me matava como empreendedor. Além da minha clínica, tenho outros CNPJs. Agora a gente vai montar uma clínica ainda maior. E a minha falta de clareza era o que me perturbava. Não sabia para onde ir. E para onde, se tu não sabe para onde tu vai, qualquer caminho serve. Só que quando o empreendedor, eu me dava por conta, o empreendedor ele se dá por conta. Eu tenho empreendedor todo dia. Se ele se dá por conta que ele tomou um caminho errado e isso custou muita grana, ou ele não sabe nem para onde vai, ele bota ansioso, E aí é autoestresse por muito tempo. Ô Rafa, uma coisa que é crítica, né? Muitas vezes o empresário, o alto executivo ou alguém da alta gestão de uma pequena, média ou grande empresa, não importa, né? Ele vem nesse ritmo de estresse, e aí dá algum problema, ele vai no médico, o médico vira para ele e fala assim, cara, você tem que tirar férias, você está com burnout, você precisa dar um tempo. Né? Depois eu quero saber como o cara sai do estresse crônico. Mas tem muitas vezes isso acontece. E aí o dono da empresa fala assim, cara, não tenho a menor condições de tirar férias. Né? O cara não fez o programa EAG, ele não é cliente do EAG, ele não tem cultura, não tem liderança, não tem gestão, não cuida das finanças, não tem um processo de tração do negócio, não fez o EAG, a equipe não é autogerenciável, então ele não pode tirar férias. Né? E aí ele fica numa encruzilhada. Ele fala, doutor, você não está entendendo. Não tenho como tirar férias. Se eu tirar férias, amanhã eu estou morto. A empresa vai pro buraco, né? Enfim, né? Se o cara não faz o EAG, isso pode acontecer com ele. Mas vamos supor que está nesse cenário. Dá para cuidar da saúde sem tirar férias? Dá para restabelecer o equilíbrio sem tirar férias? Claro que dá. Inclusive, antes de a gente falar sobre isso, eu quero trazer uma história. Eu sou de Brusquense, né? Brusquense. Não, Brusque não é com S, tá, gente? É com X. Brusque. Tá de louco? Tá tolo? Tá tolo? Tá tolo já é manezês. Não deu nem pra reparar que ele mora aqui em Florianópolis. Não deu nem pra reparar. E aí um dia ela foi cortar o cabelo, sábado de manhã, conheci um cara. E aí a gente trocando ideia e tal, falando, trabalha com isso, que legal. Cara, então eu tive burnout. Ele assim pra mim. Aí eu pedi pra ele me contar a história dele. Ele estava num nível de estresse tão grande que um dia ele surtou, abriu a porta da empresa dele e ele simplesmente sumiu por 2 anos. Opa! Ele sumiu. Ele pegou, ele alugou acho que ele tem ainda, na época, porque é passado, não lembro. Não falei mais com ele. Ele veio para Rancho Queimado, né, uma cidadezinha aqui perto de Floripa, só sítiozinho, né, é serra. Bem gostoso. E aí ele ficou ali só comendo o que tinha no sítio dele durante 2 anos. Ele melhorou. Você tem 2 anos para parar? Vocês têm 2 anos para parar? Ele melhorou em 2 anos. Comendo comida de verdade. Né? Então esse é um caso que eu posso citar e vou citar para sempre. Você não tem como tirar 2 anos, como eu falei alguns minutos atrás, puxa o freio de mão, levanta a mão e pede ajuda. Porque aí se você está com um problema de sono, você deita e demora para dormir. Aí você dorme, acorda várias vezes durante a noite. Você acorda cansado, devastado. Ou a tua energia termina a meio-dia, 2 da tarde, que está errado. Né? Ou tu estás engordando. Ou tu quer tomar o vinho o tempo inteiro, ou cerveja, ou está fumando demais para prazeres momentâneos e imediatos, né? Puxa o freio de mão, levanta a mão e pede ajuda. Tem como. Eu posso fazer o melhor tratamento de fadiga, né? Tirar o cara da fadiga, mas se ele não dormir bem, então eu preciso tratar a energia dele, preciso botar ele para dormir, tem que identificar o que está faltando de vitaminas e minerais e aí poder dar um tratamento.
Na faculdade, eu tive 4 horas de vitaminas. Eu lembro até hoje. E eu estudo isso há 8 anos. Né? É combustível para as nossas células. Um cara que não se estressa tem um consumo de magnésio. O cara que se estressa, ele tem outro consumo de magnésio muito maior. Né? E magnésio hoje é um mineral que a maioria dos brasileiros pode ter alguma deficiência. E ele é um mineral que, ele, por exemplo, ele relaxa a pessoa não tem bruxismo, a pessoa não tem dor de cabeça, dor na cervical. Muitas pessoas acham que tem enxaqueca. Ah, eu tenho enxaqueca. Aí eu peço assim, me aponta com um dedo onde é que dói. Mas é aqui. Aqui não é enxaqueca, amigo. Aqui é cervicalgia. É tensão muscular. O teu músculo está tão tenso que ele está fazendo assim, ele está te puxando. Isso não é enxaqueca. Enxaqueca pode ser unilateral, bilateral, com luzinha, né? Ou não. Ou com vômito, ou enfim, fotofobia. É outro diagnóstico. E enxaqueca também a gente pode tratar muito com tira as sensibilidades alimentares. Comida. Magnésio. Mineral, bobo. Magnésio. Onde que tem magnésio? Em qual alimentos que geralmente tem magnésio? Praticamente quase todos os alimentos têm magnésio. E não é um solo de 20, 30 anos atrás. Por causa da nossa agricultura, né? Nosso agronegócio aí, enfim, a gente planta muito pro mundo inteiro. E não tem a mesma coisa. E vamos lá, fazer uma comparação boba, mas muito ilustrativa. Antigamente, o nível de estresse era aqui. Todo mundo tinha os seus estresses, mas era aqui. Dá um número, porque quem tiver ouvindo o podcast assim, de 0 a 10, vamos botar um estresse de 5. E a qualidade do alimento? 7, 8, 9. Antigamente. Os solos eram mais ricos, né? Não tinha essa explosão demográfica. Ou vamos dizer assim, tu pegava aquela fruta do pé mais suculenta há décadas atrás do que hoje, vamos dizer assim. Hoje, o nosso nível de estresse inverteu, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. O nível de estresse é 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15 e a qualidade do alimento diminuiu. Isso, exato. Né? E hoje, eu vejo muitas pessoas cansadas reclamando de que, nossa, doutor, eu comi alguma coisa, parece que eu comi o boi com o chifre junto. Que a comida fica parada aqui no estômago. Então, pessoas cansadas eu já vejo com um problema de digestão aqui no estômago, que é importantíssimo para entregar a comida digerida para o nosso intestino para fazer a absorção. Então, se não digere bem, vai dar inflamação. E dá inflamação, não absorve o que tem para absorver e por aí vai. Uma dica, tá, gente? Teu intestino está inflamado, como é que você vai saber? Uma das dicas, muito papel higiênico para o número 2. Então, todo mundo que está assistindo agora, até vocês estão... Opa, peraí, será que eu estou inflamado? Muito papel higiênico para o número 2. E o intestino, ainda bem que a gente entrou nesse tema... Eu ia te perguntar isso, Rafa. Outro dia a gente estava no bate-papo, você falou, sim, o intestino é o segundo cérebro. Sim, a gente tem conexão nervosa ali, né? E ele produz... ele começa ali a produção de vários neurotransmissores. Serotonina, até 95% é feito no intestino. Aí tu tá constipado, tá com o intestino muito solto, né? As mulheres assim, enfesadas, né? Ah, eu tô enfesada hoje, cheia de fezes. Né? Então o humor tá ligado diretamente com uma saúde intestinal. O intestino inflamado... Quem é constipado, né? Tá sempre enfesado, né? Isso, exatamente. E aí tu pega o intestino, que ele comunica ao cérebro que existe inflamação. O cérebro, por sua vez, manda adrenal produzir cortisol. Opa! Então quer dizer que se eu comer besteira, estiver inflamado o meu intestino, o cérebro vai mandar produzir mais cortisol? Sim. Eu tenho uma explicação para isso, Rafa, vê se está certa, tá? Uma explicação bem leiga, assim, do que é inflamação, né? O que acaba acontecendo? Quando o intestino ele perde a permeabilidade, o que é perder a permeabilidade, né? O intestino ele é permeável, né? A inflamação faz perder a permeabilidade. Ele é permeável. As moléculas da comida, as células da comida não podem ultrapassar a barreira do intestino, a parede do intestino, né? Quando ela ultrapassa, né, o intestino ele está permeável, né? Ultrapassou ali, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na verdade, o intestino ele é permeável, tá? Mas vamos dizer que o nosso intestino é uma peneira com os furinhos bem pequenininhos, pouco fenestrada. Sabe quando a gente pega uma peneira, que ela é bem fechadinha, passa pouca coisa. Não passa pela peneira? Sim. Então a peneira seria a nossa mucosa do intestino. O intestino saudável, ele é permeável, tá? Mas vai passar só o que tem que passar. Agora tu pega uma peneira mais aberta, mais fenestrada, passa muito mais coisa.
Então passa também mais bactérias, mais vírus, mais alergênicos. E ali começa uma reação inflamatória. E se E a reação inflamatória, de novo falando como um leigo, Sim. é assim: passou ali, nosso organismo ele detecta, opa, tem uma invasão aqui. E aí ele manda os soldadinhos combater aquela invasão. Né? Isso, Por isso que a gente se exatamente. sente inflamado. Os soldados, que são as defesas do nosso próprio corpo, estão combatendo aquela inflação. Isso. Então isso vai causar aquela inflamação. Sim. Né? E isso faz com que gaste uma energia desproporcional do nosso corpo. E se você está gastando energia, o cérebro, porque é a energia do cérebro, né? Está gastando uma energia desproporcional do teu cérebro para combater a inflamação, não sobra energia para pensar, não sobra energia para produzir, não sobra energia para sorrir, não sobra energia para transar, não sobra energia para uma série de coisas. É mais ou menos isso. E aí como é que fica a tua reação na tua empresa? Aí você traz isso tudo para dentro da empresa, óbvio. Claro que sim. Né? A empresa é o reflexo do dono. Do dono. Né? Então, se o dono da empresa não está bem, a empresa também não vai estar. Ah, Rafa, mas assim, pô, minha empresa está boa, cara. Tá, mas, cara, desculpa a palavra, mas o teu levanta. Com 45 anos. Pode falar isso aqui, né? A gente não está muito acostumado a falar faz isso, só né? um plim aí, cara. Faz um plim. A cara dele lá. A gente não está muito acostumado a falar assim, não, mas eu acho que todo mundo entende. Homem tem que acordar com o pé duro todo dia de manhã. Se não tá acordando, irmão, encrenca. Encrenca. Isso é uma coisa que é hiper corriqueiro. Pega o vozinho de 80 anos lá, que ele tá com a testosterona bem baixinha já, né? Mas ele quer namorar todo dia, velho sem vergonha, safado. Tu pega um cara de 45 anos, ele chega reclamando pra mim, pô, cara, tô sem libido. Tô cansado, tô estressado. E a mulher também, né? A mulher também, sim, sim. Falando entrando então na questão de libido, a libido ela é ambiental e ela é hormonal, tá? Vamos lá. Mulher. Vamos falar da mulher, tá? Primeiro. Casou, teve filhos, começa aquele estresse. Filho, criança. Às vezes tem um terceiro filho, segundo, terceiro filho com o maridão, né? Todo mundo ali. Estresse, trabalho, ou estresse financeiro, estresse alimentar, estresse, cansaço. Qual é a mulher que vai querer namorar? Ela tá ali estressada, puteada dos cornos. Como é que ela vai querer namorar? Muitas delas preferem dormir do que namorar. E muitas delas já têm o pavor de saber que estão indo para casa, final do dia, depois do dia de trabalho, e vai saber que o maridão ou a esposa vai querer ralar a mão, dar aquela namoradinha. Ela já começa a arranjar desculpa para poder ir dormir cedo, para não ter que encarar isso. Parte hormonal na mulher, nós temos algumas coisas para a gente alinhar e equilibrar. Nós temos a neurotransmissor chamado dopamina, né? O hormôniozinho chamado DHA, a própria testosterona, estradiol. Então, quando a parte hormonal está equilibrada, cortisol, claro, sem sombra de dúvida. Então, a hora que isso aqui a parte hormonal está alinhado, ok, é muito mais fácil a mulher querer ir. Mas assim, o ambiente está bom, o hormônio está bom, beleza. O ambiente está bom, os hormônios não estão aquelas coisas. Agora, ambiente estressado sem hormônio, amigo, não vira. Já no homem, a testosterona ela é predominantemente testosterona. O hormônio, clique, está pronto. Eu sempre comparo assim, ó. É só pôr a gasolina no tanque, né, Rafa? É só pôr a gasolina no tanque. É só botar a gasolina no tanque. O homem, ele é como a terra e a mulher ela é como a água da piscina. O sol nasceu. A terra esquenta na hora, não é? Metáfora perfeita. O sol nasceu. A água da piscina vai estar quente 7 horas da manhã? Não. A piscina é a mulher. O sol está ali, está crescendo, está subindo, a água vai esquentando, né? Namoro vai acontecendo, o flerte, figurinha, papinha, A mulher vai estar pronta mais durante o dia. Mas também é assim, vacilou é que nem desligar a tomada. Para a mulher, esfria na hora. Né? Na nossa lei da física não, mas na bioquímica a mulher se estressou, tum. Então quando o ambiente e os hormônios estão equilibrados, não é só a saúde sexual que vai estar em dia. É teu raciocínio lógico, é tua energia, tua disposição, é tua clareza mental, é tua tomada de decisões mais claras, né? É tua energia para brincar com o filho, com o cachorro, atenção para a esposa, para o marido. O sorriso. O sorriso, né? O filtro que tu enxerga a vida muda. Porque tu começa a ter energia e disposição.
E a gente, muitas das vezes, e eu acho que eu também era um desses aí, a gente não corria atrás das coisas porque às vezes, a nossa saúde é assim, a avó envelheceu com tantos anos, o avô envelheceu com tantos anos, o pai envelheceu com tantos anos, e eu acho que é normal envelhecer com tantos anos. Mas eu tenho uma frase que eu sempre falo, tá? Eu carrego isso comigo debaixo do meu braço, assim como o livro de cabeceira: envelhecer é fisiológico. Nós vamos envelhecer, todo mundo, estamos envelhecendo aqui todos os dias. Ficar velho é opcional. Eu gosto de falar o seguinte, Rafa, ó, eu tô numa performance física boa, então quando eu olho pro espelho eu gosto do que eu vejo. Eu tô com 49 anos, eu vou fazer 50 no meio do ano. E eu tenho um objetivo, que é chegar nos meus 50 melhor do que eu cheguei nos meus 40. Né? Se eu olhar uma foto minha com 40 anos, né, fisicamente, quando você olha, eu tô melhor hoje do que com 40, mas eu quero chegar melhor ainda do que quando eu estava com 40, né? Então, quando eu falo assim, chegar nos 50 melhor do que eu estava quando eu estava com 40, é como se eu atrasasse o relógio biológico, né? É como isso. É possível isso? Para mim tá sendo possível, né? Depois eu posso explicar o que eu faço. Isso é envelhecer. Né? Isso é envelhecer. Agora, tu pega um homem com 50 anos hoje e uma mulher com 50 anos hoje, como é que era um homem com 50 anos e uma mulher com 50 anos há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Eu tenho na minha mente que era uma pessoa mais velhinha, né? Tá vendo? Mais enrugadinha, até encurvada. Tá vendo? Cara, hoje na academia que eu treino aqui em Floripa, tem cara de 73 anos que corre 5 km por dia e puxa ferro. E só vai com roupinha de marca pra treinar. Tem mulher de... Nem falou senhora, né? Tem mulher de 60 anos que corre 3 vezes na semana. Você conhece o Alberto Solon? Roberto Solon, sim. Ele morou aqui em Florianópolis, sim, Roberto Solon. Enfim. Ele tá na Inglaterra, ele tá fora do Brasil agora. O Alberto Solon deve ter uns 62, 63 anos. Agora. 60 e alguma coisa. Cara, você olha pra ele, você não fala que ele tem 50. Sim, não fala que tem 50. Você não fala que ele tem 50. A performance dele física Exato. é incrível. E isso tem todo um passo a passo metabólico. Testosterona em níveis adequados, cortisol em nível adequado, GH em nível adequado, em níveis saudáveis, as vitaminas, a gente está falando aqui da chaminé, mas vamos lá. Na base. Comida, alimentação. De verdade, alimentação, vitaminas, minerais, suplementação. Na minha opinião, o que não pode faltar? Ômega 3, vitamina D, iodo, magnésio. Esse é o básico do básico que para mim tem que ter. Né? Ô, Rafa, antes da gente falar de suplementação, Sim. Uma amiga minha, a Dai, uma vez ela falou o seguinte, ela falou que os principais suplementos, eles são quase de graça. Sim. Quase de graça. Sim. Então ela falou, a água é quase Sim. de graça, né? O sol é quase de graça, o sono, né? Uma boa noite de sono, né? E você tem uma alimentação adequada. Isso. Né? E esses são os principais suplementos. Eu acrescentaria aí um outro, né? Mas eu não vou acrescentar agora porque pode levar para aquele lance. Mas vamos lá, né? Não vou acrescentar ele sim, né? O sexo também, né? Faz parte do... Enfim, do equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio com isso daí também, né? Então a gente olha e fala isso. Então, se o cara não tá pegando sol o suficiente, e a maioria das pessoas entra... Começa por aí. Muita luz artificial, fica o dia inteiro no escritório. Isso. Eu tenho vindo trabalhar a pé pro escritório justamente para ter uma exposição ao sol, né? Sim. E então eu venho trabalhar a pé, volto a pé, eu tenho uma exposição à luz natural, né? A gente tem que cuidar do sono, tem que tomar bastante água, as pessoas não tomam água e isso rouba a energia, Sim. né? Mas muitas vezes você precisa de suplementação para algumas coisas. Como Sim. funciona? O que é uma alimentação adequada? O que a pessoa tem que ter esse equilíbrio, buscar Sim. essa... Sim. Né? Homeostase é o nome? Sim, é homeostase, equilíbrio, né? Assim, vamos lá. Já que a gente está falando de alimentação, hoje a turma me procura bastante para emagrecer. Só que assim, como é que eu vou emagrecer a pessoa se eu não trato a compulsão dela por doce ou por salgado? Ou pelos dois? Como é que eu vou emagrecer uma pessoa se ela não dorme bem porque ela vai estar cansada? Como é que eu vou emagrecer uma pessoa se eu não trato melhor os níveis de cortisol, porque ou muito alto ou muito baixo não é legal para o nosso corpo? Resistência insulínica? Não, a resistência insulínica é o primeiro para emagrecer, né? Quando a gente fala em emagrecimento, nós temos que falar de 3 hormônios, né? Insulina, os hormônios tireoidianos e cortisol. A insulina alta, ela foi gerada por resistência insulínica, que foi gerado por excesso de carboidrato, excesso de fome, que foi gerado por a alteração no tua equilíbrio entre dopamina e serotonina. O que é resistência à insulina para as pessoas entenderem?
Quanto mais carboidrato você come, quanto mais... E o que é carboidrato? Vamos lá. Suco de caixinha, né? Arroz, feijão, macarrão, pão, cerveja, vinho, né? Proteínas, vamos falar, é carne. Principalmente carne, né? Ovo, tudo que tem farinha branca, carboidrato. Então, imagina, você acorda, toma um café com leite e açúcar e um pãozinho e vai trabalhar. Pico praticamente de glicose. 100% de carboidrato. Pico de glicose. Exatamente. Aí, nas 10 da manhã, tu come uma fruta. Pico de glicose. Almoço, um toquinho de carne, arroz, feijão e macarrão. Picão e batata frita. E a batatinha frita em algumas pessoas, né? A batata frita ela tem a acroleína, que tem no escape do carro. Parabéns para quem come todo dia. Fica a dica. 3 da tarde, cafezinho com açúcar, uma frutinha, um negocinho. E à noite, alguns repetem o almoço, outros chegam em casa, mais pão. Olha quanto de carboidrato a pessoa consumiu. Olha o teu corpo produzindo insulina para colocar essa glicose para dentro da célula. Só para explicar, o Rafa, né? O médico é você, né? Mas eu tento trazer isso para a linguagem mais simples, Sim. né? E, enfim, como eu estudo isso, a gente conversa muito sobre isso, né? Quando você come um carboidrato, você vai despejar um pico de glicose na sua corrente sanguínea. Para o organismo, ele tem que trazer essa glicose, tem que processar. Para isso, ele produz um hormônio chamado insulina. Então, deu pico de glicose, vai dar pico de insulina. Comeu muito carboidrato, né? Vai virar muito açúcar no sangue, que é a glicose. E para essa glicose entrar no sangue, para a célula, ela precisa desse hormônio chamado insulina. Insulina. E aí você fica com muito tempo com a insulina alta, porque a glicose dá pico e vale. Isso. A insulina dá pico e não dá vale. Quando ela não dá vale, é resistência à insulina. Aí ela não dá vale, ela é resistência insulínica. Mas um estilo de vida inadequado, né? Isso. Muita cerveja, muito álcool, muito carboidrato, faz com que você fique constantemente com pico de glicose e automaticamente gera resistência insulínica. Isso, e a insulina é um hormônio extremamente anabólico, ela faz crescer tanto músculo quanto gordura. E se você tem insulina alta, você não consegue emagrecer. Então, olha só, não é só mandar fechar a boca, eu preciso tratar o porquê que eu estou com vontade de comer em excesso. Inflamação, dopamina, serotonina. Ô, Rafa, então para traduzir, quer dizer, o cara fala, eu não como doce, mas toma 40 latinhas de cerveja. Era melhor ter comido doce. Ele pão, arroz, feijão. Ele está buscando prazer. O tesão dele é tomar uma geladinha, ou tomar 40. Né? O tesão dele é tomar uma dose de uísque todo dia para relaxar no final do dia. E aí o teu fígado já chora. O teu citocromo P450, que é uma das coisas dele, é a nossa detoxificação, limpar o nosso organismo, já chora. E aí quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente aumenta a nossa inflamação. O que é a nossa inflamação? Tu produz lixo todo dia em casa. Se a gente não retira o lixo da nossa casa, o que acontece? Você não aguenta o cheiro. Aumenta a inflamação, aumenta bicho, aumenta a nossa inflamação. Então nosso corpo ele tem a capacidade já, é óbvio, né, de fazer a retirada desse lixo diário. Só quando a gente bota muito lixo para dentro, ele não consegue tirar tudo. Tu faz o corpo exato. E quando você não dorme de maneira adequada, você não dá conta de recolher o lixo também. Exatamente. Então tu entendeu que hoje existem várias pontas soltas quando a gente fala em saúde. E a minha função é juntar todas as pontinhas soltas para que o sistema flua. Então, tu vê que todo o tema que a gente está conversando aqui, um está conectado no outro o tempo todo. Sim. O tempo todo. E uma coisa que eu acho que a gente sempre recai, o Rafa, é que você tem que... É batata, né? Isso qualquer pessoa tem que trazer isso para a consciência, mas aquilo que eu falo, né? Inteligência é diferente de sabedoria. Saber disso, você está mais inteligente, sabedoria, você praticar isso. Então, a gente sabe que para você ter um estilo de vida saudável, você precisa ter um estilo de vida saudável. O que envolve um estilo de vida saudável? Uma alimentação adequada, eu quero que você fale o que é uma alimentação adequada, exercícios físicos, né? Noite de sono adequado, tomar bastante água e pegar, né, a luz do sol. Isso. Aí o exercício físico é fundamental. Todo mundo sabe disso, né? Mas nem todo mundo faz o exercício físico. Isso. Todo mundo sabe que precisa ter uma alimentação adequada, mas nem todo mundo está fazendo a alimentação adequada. Né? E aí você tem as outras coisas que vão se tornando consequência, né? Não pega sol, não processa vitamina D, e aí não dorme direito, e aí vai. Pilares, respondendo isso daí, para a gente ter nossa saúde adequada. Alimentação saudável, sono adequado, exercício físico, manejo do estresse. Básico.
Como é que a gente come bem? Assim, para a gente errar menos, né? Porque a ciência, na verdade, não existe o que é certo e errado, né? A gente vai sempre aprendendo mais e sempre fazendo mais perguntas do que respostas. Mas assim, ó, comendo bem é o mínimo de ultraprocessado, o mínimo de glúten. Aí vem o desatualizado e fala, mas eu não tenho problema com glúten, não sou celíaco. O glúten, ele aumenta a inflamação intestinal, aumenta a síndrome do intestino permeável, aumenta o leaky gut, que é o nome científico disso, né? Então, comer, desembalar menos e descascar mais. Uma coisa boa, não vai descascar também um caminhão de fruta, né? Então, assim, é você ter uma alimentação de verdade, né? Então, você comer bem, você ter uma noite de sono adequada, você praticar os seus exercícios, né? Você não precisa treinar para emagrecer. Mas se você treina, você fica um corpo muito mais bonito, a tua musculatura fica muito mais saudável e o teu corpo agradece. Então, treinar é fundamental, né? Então, fez esses pilares aqui, tu vai bem. Pô, comecei a dormir bem, comecei a comer bem, comecei a treinar, né? Comecei a fazer manejo do estresse, estou meditando, estou treinando, blá, blá. Tu já vai ter uma mudança absurda. Mas assim, ó, absurda. Só que quem quer mais, procura ajuda. Quem não sabe o caminho por percorrer, procura ajuda. Assim como eu procurei a empresa autogerenciável quando eu não sabia para onde ir com a minha empresa. E assim como os meus pacientes me procuram por não saber para onde ir quando querem se tornar saudáveis. Ou quando querem se tornar um super-humano, né? E super-humano, na verdade, é uma brincadeira que eu faço, que é a saúde normal. É o cara dormir sem remédio para dormir. Ter uma saúde super-humano é você não precisar de um remédio para ficar acordado. É você ter energia, foco, disposição, clareza mental, né? Tu ter energia para bater tuas metas. É você ter energia para brincar com teu filho, com tua esposa, com teu cachorro. Né? É você ter vontade de namorar. Né? É você ter vontade. As pessoas elas acordam sem vontade hoje de fazer as coisas. Né? É você querer viajar, é você querer dar atenção para as pessoas que precisam, é você estar bem consigo mesmo. Hoje, a galera já acorda reclamando da vida, resmungando, não sendo gratas, e aquilo vai te consumindo. Cadê tua energia, teu foco, tua disposição, clareza mental? Né? A vontade de cuidar da mulher, dos filhos? Cadê teu libido? Né? Tu olha no espelho e tu fala assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Há 5 anos atrás eu era outra pessoa, o ano passado eu era outra pessoa. Né? Então, o estresse crônico, que a gente está falando lá no início, ele vai só te consumindo, né? E você não vai... ninguém aqui é um super-homem ou uma super-mulher. Né? Mas a gente pode ter uma baita de uma saúde. E está cada vez melhor. Aí a gente pode envelhecer de forma saudável e não simplesmente ficar velho, reclamando, ranzinza, né? Que tomou um tombo em casa, quebrou o colo do fêmur, foi para o hospital, teve que ir para a UTI porque pegou uma pneumonia e faleceu. Por causa de uma pneumonia. Mas peraí, não quebrou o colo do fêmur? Sim. Então a imunidade, ela precisa estar, o termo que eu gosto de usar é equilibrada. Imunidade forte, imunidade fraca, eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de usar equilibrada por causa da bioquímica, tá? Então assim, imunidade, tem que ter imunidade adequada. A gente passou por essa pandemia aqui agora, nenhum paciente meu morreu, nenhum. Né? Todo mundo, eu mesmo fiquei uma noite com uma sensação que a pele ia derreter, na noite que eu comecei os sintomas, né? Mas dá com 37 e pouquinho, mas isso não é a sensação de calor. No outro dia eu acordei, fui dormir às 5 da manhã, fiquei me virando na cama inteira, acordei às 9h30 bem, mas eu fiquei esquecido 3 meses. E na minha clínica, eu vou no médico todo dia, eu me conheço, né? Eu fazia soro na veia, que o custo todo do soro era em torno de R$700. O custo. Sentou ali 1 horinha, correu o soro. O custo. Eu levei 3 meses para melhorar. Então imagina a turma que não tem clareza para onde caminhar para a saúde. O Covid provocou um estrago, né? Eu tive Covid e foi... Sim, eu lembro. Então assim... Rafa cuidou de mim no Covid. É isso aí, tamo aí. Né? E nenhum paciente morreu. Até uma estudante de medicina, novinha, estava começando a medicina, eu fiz um comentário uma vez, não sei onde, ela veio dizer que é a minha medicina. Disse, ô moça, vai estudar, te forma primeiro, não sai julgando os outros. A turminha tá assim hoje, né? Tá... Muita gente segregatista. Tá... Segregatista, exatamente. Então, assim, ó, isso consome energia. Sim. Calma, faz o que tem que fazer, faz o que tem que ser feito. Pega o teu plano de negócio, faz acontecer e não fica inventando moda. Se tens alguma coisa para fazer, vai lá e faz.
Não fica empurrando com a barriga. E aí começa a consumir energia, começa o estresse, coisas bobas do dia a dia. Legal. E suplementação? Fala um pouco mais de suplementação. O que não pode faltar na suplementação? Cara, eu diria magnésio, vitamina D, iodo. Magnésio, iodo, vitamina D. E eu tinha falado mais um. Magnésio, iodo, vitamina D. Deu um lapso. Foi. Daqui a pouco volta. Sim, foi o primeiro, inclusive, que tu falou da outra vez, nessa ordem. Né? Magnésio, iodo, vitamina C. Daqui a pouco vem. Vitamina D. Vitamina D. Daqui a pouco vem. A vitamina D é o que tem de melhor para modular a nossa imunidade. Quer uma vitamina D boa? Quer uma imunidade adequada? Vitamina D. E vitamina D, sol. Solito. Sol. Não é dopamina, não, Não, né? ele é neurotransmissor. Não é por isso. Né? Temos que ter dopamina em níveis adequados. Isso, sim. Né? Mas assim, iodo para fazer nossas glândulas trabalharem, tanto tireoide quanto pineal, adrenal, testicular, ovário, né? Magnésio, cara, base para o nosso corpo. Base. Né? Ômega 3. Ômega 3. Beijo. Lá. O ômega 3 para combater a inflamação. O ômega 3, 1 grama de ômega 3 não é anti-inflamatório, né? 6 gramas de ômega 3, ele começa a se tornar anti-inflamatório. Então, 6 gramas de ômega 3 são 6 comprimidos de 6 cápsulas de 1 grama cada um, aquelas cápsulas grandonas. E aí não é todo mundo que consegue tomar 6 gramas de ômega 3. Pode ser 2 gramas 3 vezes ao dia, 3 gramas 2 vezes ao dia, né? E ele pode até se tornar anticoagulante, com 10, 12 gramas ao dia, né? Então, nós temos ali o EPA, o DHA, fantástico para o nosso cérebro, né? Para a nossa saúde cardiovascular. Ômega 3, né, ele também tem que estar presente no nosso dia a dia. Uma coisa que a galera não sabe, mas creatina é um ótimo nootrópico para o cérebro. O que é nootrópico? São substâncias que elas podem ser através de remédio ou naturais que vão melhorar a performance do teu cérebro. Tá? Teoricamente, são substâncias que te deixam mais inteligente. Isso. Pra falar uma linguagem simples. Isso. E a creatina, ela participa na produção de ATP. Fantástico. Só que a galera acha que creatina, academia, musculação, né? Cara, meu filho lá, na época, antes da pandemia, que ele queria ser jogador de futebol, ele treinava 6 vezes por semana. 6 dias na semana, às vezes treinava 2 vezes no dia. Creatina? Mas não fazia musculação. Colégio, cérebro, performance. Então a creatina é muito bom. E talvez é o suplemento mais estudado na face da Terra, né? Então, a gente tem o nootrópico, que é de remédio, por exemplo, que é o Venvance. Muito cuidado, tem que saber prescrever, tem que saber usar. Mas assim, nós temos várias coisas que a gente pode melhorar o teu cérebro. E uma das coisas até fiz um Reels essa semana, que eu falei sobre, semana passada, como melhorar a inflamação. Primeira coisa, pare de inflamar em excesso. A gente só não inflama quando a gente está morto. Todo mundo inflama todo santo dia. Mas o excesso de inflamação é encrenca. E outra, vamos para o outro lado da moeda que a galera não fala. Uma inflamação baixa. A pessoa pode estar envelhecendo muito rápido. Então isso também é um diagnóstico que a gente tem que fazer e poder tratar. Tá, e quando você fala para de inflamar em excesso, isso significa fazer o quê? Para de produzir lixo no teu corpo todo dia. Ficar bebendo em excesso, comendo em excesso, comendo besteira o tempo todo, álcool o tempo todo. Minha alimentação hoje ela é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, tá? Boa, bom exemplo. Café da manhã, omeletezinho, café preto. Ou jejum. Bom. Tá? Agora, eu vou chegar em casa, vou almoçar. Geralmente, o meu almoço ele é coisa de 250, 300 gramas de carne, né? Verdura, legume e salada. Às vezes eu boto um arrozinho branco, mas não é todo dia. À tarde, geralmente eu faço uma dose de whey, umas 50 gramas de whey, ali mais ou menos umas 2 doses, né? Eu bato com água, né? Ou com abacate, depende da minha vontade. E à noite, geralmente eu repito o meu almoço, né? Mas peraí, cadê o pão, cadê o biscoito, cadê o leite, né? Final de semana. Cara, eu não sou do... Não? Eu gosto de comer um pãozinho no final de semana. Não, tem o pãozinho de fermentação natural, que dá show, né? Bem bacana também, dá para encaixar. Que aí até a questão do glúten é bem melhor, né? De um pãozinho de fermentação natural do que um pão que não é. Então, assim, o que eu boto para dentro que inflama? Cara, eu adoro uma cerveja artesanal. Poxa, se gosta, né? Então, o que eu me inflamo é uma cervejinha artesanal.
né? Que também tem a cerveja sem glúten. Mas, assim, tentando manter a tua inflamação em níveis saudáveis, o teu corpo agradece, porque a gente não vai estar sobrecarregando ele para tirar o excesso de lixo. E como que você provoca uma digestão adequada? Uma coisa boba. Limão espremido com cada refeição. Cara, olha que simples. Que interessante. Ô, Rafa, deixa eu pedir para você espremido. Trazer uma informação aqui. A gente não pode... Você deu um monte de dica legal aqui. Pô, suspeito para falar. Mas o cara não pode simplesmente ir na farmácia comprar todos os suplementos, sair não tomando deve, e tal. Não deve, porque tu não sabe tem um jeito adequado de se fazer isso, né? Tem. Por exemplo, no meu Instagram, vou falar do meu, tem conteúdo todo dia. Você conhece algum médico que fala sobre isso? Assiste o conteúdo deles, vê o que pode ser aplicado e o que não pode. Há muita coisa que a gente fala no Instagram, a pessoa pode fazer sozinho. Não é muita coisa. Mas tem coisa que não. Tem coisa que precisa. Aí acompanhamento médico. Fazer um exame para detectar, Precisa né? de exame para detectar. Não faça... O ideal, o cenário lindo, maravilhoso. Não faça nada sem exame. Não faça nada sem exame. Não vai nada na orelhada. Na orelhada. Mas dá para descascar mais e abrir menos à vontade, né? Sim, esse seria o primeiro passo. Perfeito. Ô, Rafa, olha só, quando a gente vai falar de gestão empresarial, a gente sempre olha os indicadores, Sim. Os indicadores de performance empresarial. Sim. Então, eu vou olhar faturamento, vou olhar margem de contribuição, margem de lucro, custo de mercadoria vendida, ticket médio, conversão de vendas. São os indicadores que mostram se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Não dá para fazer gestão sem fazer isso. Sim. Na saúde, a gente também olha indicador, né? Porque o médico ele é um gestor da saúde, Chamado de exame de sangue. Isso. E aí a gente faz alguns exames. Por exemplo, a maioria das pessoas que seguem a gente não sabe, mas o que acaba acontecendo é, meu pai ele está num processo de demência, né, com Alzheimer. Sim. E aí eu fui fazer o teste genético e eu tenho o APO3, que é um gene do Alzheimer, não é o pior é o APO4, mas o meu é a APO3, né? E a gente sabendo disso, tem um negócio que a galera chama de epigenética. Que é você modular o teu ambiente. Né? E aí você silencia a manifestação do gene. Né? Desse gene. Então, para fazer isso, você tem que ter um acompanhamento da tua saúde e olhar os indicadores. Então, eu olho como indicador resistência insulínica, né? Eu olho como indicador a homocisteína, porque ela vai dar meu nível de inflamação. Metilação. Eu olho a minha vitamina D, estou sempre olhando a minha vitamina D. Eu olho meus níveis de testosterona, eu olho meus níveis de cortisol. E aí, com base nisso, eu tenho um planejamento de saúde para metilar ali a manifestação do gene. Né? Mas assim, eu tenho esse problema, por isso que eu olho isso, né? Eu sei que não é destino, né? Não é destino, né? Só o fato de você ter um gene ali, isso não quer dizer que é um destino. Ele pode ou não se manifestar de acordo com o nosso estilo de vida. Mas uma pessoa que, vamos supor que não tem isso, quais os indicadores que a pessoa precisa fazer gestão para ter uma gestão de saúde? O que o cara tem que fazer? Porque a gente tem que fazer exames periódicos, né? Então, qual a frequência dos exames periódicos? Qual a frequência? E quando for fazer um exame periódico, o que tem que olhar? Hemoglobina glicada... Hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada. O que tem que olhar? O que tem que ter nisso daí? Vamos lá. Os meus pacientes, eles consultam comigo a cada 3 meses. Tá? É alta frequência, né? Cada 3 meses, tá? Vamos dizer assim. Ficar esperando um ano para fazer gestão da saúde, não faz todo sentido, é porque não é habitual, né? Não é habitual. A gente faz gestão semanal, a gente olha os indicadores da empresa toda semana. Faz todo sentido a alta frequência. Nossa, faz todo sentido, pode seguir. Né? Que bom que a gente trouxe clareza, né, para ela, né? Show, maravilha. Então, assim, o que eu olho, né? Hoje, para mim, tá muito bem claro para mim, né, que doenças crônicas é resistência à insulina. A maioria das doenças de longa duração, a base delas é resistência à insulina. Então, a primeira coisa que eu vejo é resistência à insulina, curva de insulina e glicose. Tá? Por exemplo, assim, a insulina, a glicose, ela de jejum está em tanto. A gente tira o sangue e vê está em X. Aí a gente toma um líquido doce, 2 horas depois, coleta sangue de novo. Então, ela vai estar em 2X, 3X, um exemplo. Só que existe um valor saudável para isso. Então, isso a gente tem que assistir, tem que ver também. Como é o nome desse exame? Glicose... Curva de glicose e curva de insulina. Curva de glicose e curva de insulina. Isso. Hemoglobina glicada também é a média da glicose dos 3 meses. Tá? Então, e tem 2 coisas que eu sempre brinco que não mente na vida, né? Criança pequena não mente
e a hemoglobina glicada. Então, muito cuidado você, meu amigo, se for mentir na frente da criança, que ela vai te entregar na hora, né? E a hemoglobina glicada também entrega, né? Doutora, não tô comendo nada não, tá me cuidando. Aí tá com a hemoglobina glicada maior do que da primeira consulta. Você fala, meu amigo, pra cima de mim. Né? Olha isso. Tá saltando a geladeira e tá querendo enganar quem, né? Exato. Inclusive tem pessoas que, pro conceito delas, isso é normal, tá? Não, pra mim é normal isso. Tá, mas metabolicamente falando, não. A hemoglobina glicada, né? Ela tem que ter um número saudável. Depois a gente precisa ver como é que está a tua homocisteína, para a gente saber como é que está a metilação. Isso ela vai te dar a deficiência por cima das vitaminas B6, B9, B12. Né? Depois nós temos que ver os fatores inflamatórios, interleucina 6, PCR, a ferritina, alguns exames da parte inflamatória, e depois as partes hormonais. Né? Para a gente saber como é que está a tua saúde da tireoide. Como é que está a tua saúde da testosterona, do DHA? Da tireoide é o T3, né? TSH, T3 livre, T4 livre. Tem gente que fala que, como é que é, médico picareta pede T3 livre. Cara, não é médico picareta, meu amigo. Sente-se tudo um pouquinho a mais. Não estou querendo provocar ninguém aqui, mas só para trazer clareza. É que porque eu sempre falo assim, ó, se tem alguém falando, tu como profissional da saúde, você tem que sentar o rabo na cadeira, se você quiser opinar sobre aquilo, né? E ver se está certo ou se está errado. Mas isso é sobre tudo. Mas é claro. E as pessoas não fazem. Elas defendem uma causa até a morte. E hoje tem informação debaixo do nariz. Se você enxergou aquilo ali e não quer estudar, isso para mim é burrice. A ignorância, né, ela é a falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento sobre tal tema. Mas a burrice, na minha opinião, essa é a opinião minha, tá? A informação está aqui, ó. Eu não quero ver. Então, os hormônios tireoidianos, TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, perdão, T3 reverso estava falando. Cara, tá ali, tá publicado. Né? Então, a saúde da tireoide, a saúde dos teus hormônios, né? A saúde do teu cortisol. Cortisol, no meu ponto de vista, é o hormônio mais importante que nós temos, porque ele vai regular uma porrada de coisa. Né? Qual que é o melhor cortisol, do saliva ou do sangue? Depende da situação. Tá? Se você está suplementando a cortisol, né? Aí do cortisol na base, as linfas, elas saturam mais rápidas. Então, a linfa pode estar saturada, né? E você pode estar com sintomas ainda. Eu, particularmente, se a pessoa não está usando nada, eu faço a curva, o cortisol salivar, que é a curva, né? São as 3, 4 tomadas durante o dia da língua, do cuspe, e o de sangue. Então, o que eu consegui julgar necessário para o paciente, para poder trazer solução, eu peço. Né? Mas depende de cada caso é um caso. Em questão a isso. Então, olhando esses indicadores e podendo conversar com o paciente sobre, cara, acredito que esse caminho que a gente vai seguir para aprender a ter mais saúde, vamos seguir? Vamos seguir. Pega, dá um plano estratégico para ele tem que executar. Legal. Que legal. Né? Saúde, família e trabalho, né? Saúde, família e trabalho. E, depois do trabalho, abrindo a primeira chavezinha, cultura da empresa, né? Sem cultura, meu amigo, para tudo e volta. Cultura organizacional é o tema do momento. Né? Rogério, qual que é o comando que tu pegou de toda essa conversa aqui? Caramba, não pode tirar o motor de giro, hein? Né? A gente tem que manter a aceleração controlada, porque senão vai quebrar. Vai quebrar. Tem que mudar a marcha, né? Tem que mudar a marcha, né? E tem que... É aquela coisa, deixar de ser um golzinho 1.0, né? Em 5.000 giros o tempo inteiro. E, cara, sei lá, ser uma McLaren Senna a 2.000 giros a 200 por hora passeando, né? Ou deixar de ser uma bolsa da 25 de março e se tornar uma bolsa Gucci, né? Só que não precisa gastar fortuna com isso, né? Esse é um senso errado, né? É só fazer o básico para tu estar cada vez melhor. Perfeito. Marcelo, qual que é o teu comando? Olha, são muitos comandos. Entre eles né, a gente tem que entender a medicina, né, como promover a saúde e não como promover a doença ou ficar cuidando somente da doença. A gente tem que promover a saúde. Promover a saúde. Né? Aí tem aquele lance do urgente, mas não é importante. E talvez para muitas pessoas o que é importante, mas não é urgente, né? É o Q2 do que a gente fala dentro dos nossos treinamentos. Né? Então, a saúde é uma coisa de extrema importância, só que se você tem saúde hoje, de repente não é urgente. Se não é urgente, eu não olho para ela. Né? Só que
Quando ela deixar de ser não urgente e se tornar urgente, isso é um problema muito grave. Então, eu acho que a saúde você tem que cuidar, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar, e a gente tem que cuidar quando não tem problema de saúde. Né? Quem não tem problema de saúde tem que cuidar da saúde para não ter problema de saúde. Isso. Né? Não esperar ter um problema de saúde para cuidar da saúde. Então, prevenção, conhecimento. A gente não é educado da maneira correta para promover a saúde. Então, procure ajuda externa. Né? Tenha um médico, um nutrólogo, um nutricionista, um preparador físico e um mentor empresarial para lidar com o estresse. Isso. Lidar com o ambiente, né, que a gente falou. Lidar com o ambiente. Então, eu acho que tudo isso vai contribuir para que a pessoa consiga ter performance empresarial, mas não só empresarial, né? Porque a gente não pode levar só a questão da empresa em primeiro lugar. Performance na vida. Na vida. Perfeito. Vai ter performance na saúde. Como pai, como marido, como filho, como amigo. Né? E o performance empresarial também. Saúde, família e trabalho. Isso. Ponto. Volta para a base. A base do problema qual é? Qual é o valor? Os valores, né? Quais são os valores? Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. E, Rafael, qual que é o comando que você deixa para os comandantes? Cara, se você não sabe o caminho que tem que percorrer, busca ajuda. Perfeito. Porque eu posso garantir, tá? Para quem está assistindo a gente, que o jogo vai ser outro quando você começar a se cuidar. Ah, mas eu já performo na minha empresa, mas eu queria performar mais. Indicação. Cara, eu não performo. Indicação de ajuda. A ajuda sempre vai ser bem-vinda. Perfeito. Eu aposto com a pessoa que se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai melhorar. Perfeito. Básico. Não precisa mais ficar sofrendo. Tem solução. E o meu comando que eu vou trazer aí é mais voltado pro básico do que pode ser feito hoje, né? Isso eu vi tu falando numa live tua, acho que, sei lá, uns 2 anos atrás, eu nunca esqueci, que foi descascar mais e abrir menos, né? Desembalar menos. Eu nunca esqueci disso. E até eu geralmente olho pra minha geladeira e vejo qual que é o equilíbrio aqui. Eu tô no equilíbrio de descascar mais ou eu tô no equilíbrio de desembalar mais? Então, acho que foi um comando que hoje você relembrou, mas há 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu vi uma live tua, eu fiquei com isso bem marcado pra mim. E é isso, meu comando. Galassini, como que as pessoas fazem pra te encontrar? Se elas querem conversar contigo, bater um papo, entender mais ou consumir mais o teu conteúdo, como que elas fazem pra te encontrar? Cara, hoje eu tenho o meu Instagram, que eu produzo bastante conteúdo, né? Que é meu nome é Rafael Galassini, com 2 L's e 2 S. Mas o meu Instagram é o dr.rafaelgalassini, tá? Faço convite a todos que queiram aprender um pouquinho mais sobre saúde, tá? Que estejam perdidas, não sabem nem por onde começar. Me segue, fica uma semaninha ali comigo e sinta o que eu tô falando, né? @Dr. Rafael com F. @dr.Rafael com F Galassini. Com 2 L's e 2 S. Com 2 L's e 2 S e no final, Galatini, italiano. Bacana. É isso, então. Rafael, obrigada por ter aceitado o convite, Rafael, de estar aqui com os comandantes. Tenho certeza que vai ser um assunto que vai mexer com os empresários que estão aqui. E, comandante, olha, eu não sei se você já curtiu, eu não sei se você já deu 1000 cliques na curtida e eu não sei se, né, você já compartilhou isso com pessoas que precisam ouvir, porque com certeza você conhece alguém que está num estado que está só o pó da rabiola, está só o caco, encaminha para esse teu amigo, às vezes é o teu sócio, às vezes é o teu marido, às vezes é a tua esposa, às vezes é você mesmo, então ouve de novo, tá? Encaminha isso daí, e, enfim, dentro dos nossos comandos, procura ajuda. Perfeito. É isso. Valeu? Valeu. Fui.